Amados irmãos e irmãs, primeira leitura da carta aos Efésios, São Paulo está concluindo a carta, mas que ele escreveu na cadeia. Quem de nós já foi para a cadeia por causa da fé? Nem eu e nem vocês. Está vendo? Quem é que é Paulo? Sofrendo pela palavra, perseguido pela palavra, na cadeia e não perde a fé e escreve essa belíssima carta. E a gente não vai ler a carta dos Efésios, escrita na cadeia, com um sabor todo especial, com testemunho de fé tão caloroso. Seria um pecado a gente não ler a carta aos Efésios, escrita na cadeia por amor a Jesus Cristo. Para a gente aprender com Paulo, como muitos santos, como São Paulo VI, a nos encantar mais por Jesus Cristo. Vários santos, inclusive o nosso Dom Luciano aconselhava assim: leiam as cartas de São Paulo. Como não ler as cartas de São Paulo, que entusiasmam a Deus e todo mundo? É uma pena, não é, irmãos e irmãs, que muitas vezes ainda nos falta esse tempo, essa coragem, mas também essa fé de a gente ler as cartas de Paulo. Pois bem, na cadeia Paulo viu muitos soldados, muitos vigias e também, claro, o Império Romano estava toda hora ali dominando a situação. E ele pensou assim, iluminado pelo Espírito Santo: esses soldados estão defendendo o Império Romano, uma coisa humana, mas e nós? Não vamos defender a graça de Deus em nós? Não vamos defender a nossa fé? Não vamos nos defender, como ele disse aqui, das manobras e das flechas do diabo? Vamos ser derrotados. Soldados estão aí cuidando para que o império não seja derrotado. E se nós não cuidarmos, nós seremos derrotados por essas flechas do maligno. Então, o conselho: revesti-vos da armadura de Deus. Vamos repetir? Revesti-vos. Está muito fraco, de novo. Revesti-vos da armadura de Deus. Qual é essa armadura de Deus? São 7. Primeiro, a espada. Vocês sabem que na imagem de Paulo apóstolo, ele tem uma espada, não para matar os outros, a espada da palavra, o Espírito Santo. E por isso logo ele diz: a primeira armadura nossa é exatamente a palavra, aquela que a gente lê pouco. Então vamos ser fracos, vamos ser derrotados. Então precisamos ter a espada da palavra, da Sagrada Escritura, mais Bíblia em nossas vidas e na nossa Igreja Católica. Claro, porque sem a palavra nós viramos de religião, somos manobrados por A, por B, por C, e vamos levando muitas dúvidas na vida, porque não temos essas certezas da palavra de Deus, e a gente não tem com que se defender com essa espada da palavra. Segundo, Paulo notava que os vigias eram muito fiéis, eles não dormiam, eles ficavam de pé. Então Paulo diz: vamos nos armar da oração, vigiai, perseverai na oração. Como esses soldados aqui são perseverantes a noite inteira. Quanto tempo você reza? E eu? Soldado ficava lá a noite inteira. E a gente, quanto tempo a gente dedica à oração? Não vai ter força, vai cair em tentação. Não tem a armadura da oração, que Paulo chama aqui então da oração constante e vigilante. É uma catequese bonita, né? Ele vendo como os soldados se comportavam e traz para nós essa espiritualidade. E diz: eu vejo que os soldados têm um escudo, eles se defendem. Claro, o nosso escudo é a fé. Quando a gente é forte na fé, nós derrotamos o inimigo, o maligno, derrotamos o câncer, derrotamos o medo, derrotamos as preocupações,
há o escudo da fé. Irmãos e irmãs, só essa frasezinha aqui, defenda-se com o escudo da fé, nossa família não ia se separar com tanta facilidade. A gente não ia mudar de religião com tanta facilidade. Nós não iríamos ser tentados com tanta facilidade, porque o escudo da fé, claro, nos protege. Depois diz Paulo, eu vejo esses soldados romanos aqui, prontos, eles marcham, eles caminham, eles correm. Então ele diz, vamos ter nós cristãos, e nos nossos pés, a prontidão, estarmos prontos para sair de casa e evangelizar, estarmos prontos para fazer uma visita a alguém, estarmos prontos para ir ao encontro do irmão, prontidão nos nossos pés, a gente não se arrastar, mas a gente caminhar, ou até como a Nossa Senhora, ela ia às pressas para ajudar sua prima Isabel para fazer a caridade. E aí Paulo diz assim, mas se a gente não proteger o coração, o tórax, acertam o nosso coração, o intestino, uma facada. Então, Paulo diz, uma couraça. Mas olha que interessante, a couraça do cristão é praticar a justiça. A oração que leva à justiça, a fé que leva à justiça, e nós sermos justos uns com os outros e lutarmos por uma sociedade mais justa, que é o caso, claro, do Brasil. Nossa couraça, a justiça social, portanto, a defesa da vida, da dignidade humana, dos valores. Mas Paulo diz assim, e os meus sentimentos? Então ele fala dos rins. Cingir os rins com a verdade. Por que falar do rim? Porque na Bíblia o rim significa nossos afetos, nossos desejos, nossas paixões. Então é preciso colocar a verdade, senão a gente vai cair nas paixões, a gente vai se deixar levar por sentimentos, a gente vai se enrolar em tentações e se afasta da verdade. Que sabedoria! Ordenar nossos afetos, nossos desejos, nossos sentimentos, é a verdade cingindo nossos rins. Mas não esqueça da cabeça, porque pode te atingir pela cabeça. Como Davi, com uma funda, atingiu a cabeça do dragão. Então Paulo diz, use o capacete da salvação. Que coisa extraordinária, irmãos e irmãs, que espiritualidade bonita e concreta. A partir do nosso corpo, a gente então ter todas essas armaduras de Deus, essas proteções contra o maligno e os fracassos da vida. E no Evangelho, Jesus tem exatamente esta atitude que Paulo escreveu. Por quê? Chegou a autoridade judaica que não seguia Jesus e disse assim, se você não quer morrer, vá embora, fuja, porque Herodes quer te matar. Jesus diz, não, Senhor, eu tenho fé, olha aí, o escudo de Jesus, eu tenho fé, eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou permanecer porque a minha vida é para salvar vocês, não vou fugir não. Quer dizer, tudo aquilo que Paulo descreveu, Jesus agora aqui, sabendo que ia para Jerusalém e ia morrer, mas ele é fiel ao Pai. Não tem medo, porque exatamente é um homem de fé, de oração, é o Salvador, cheio do Espírito Santo, tal qual Paulo descreveu. Mas Jesus chora sobre Jerusalém, não nesse evangelho, mas ele diz, com o coração transpassado, Jerusalém, Jerusalém, eu que te visitei com tanto carinho, com tanta paciência, realizei tantas coisas boas, trouxe a salvação do Pai.
Jerusalém, eu te reuni como uma galinha choca, ela reúne os pintainhos. Olha que imagem maternal, que imagem carinhosa, que imagem cuidadosa, calorosa. Isso Jesus é assim tão humano, não é? Falar da galinha choca para explicar o amor dele por Jerusalém. E ele sabe que Jerusalém vai então matá-lo. Isto nos diz muito, irmãos e irmãs, como o amor não foi amado, foi rejeitado. Então Jesus diz: pois é, eu quis te reunir assim, mas tu não me quisestes acolher. Isso acontece com muitas pessoas, muitas mesmo que vocês conhecem, eu também. Jesus faz de tudo, tanto carinho, tanta maternidade, tanto cuidado, e a pessoa resiste, não quer, não segue, só critica, maldiz e murmura. É uma pena, mas Jesus não perdeu a esperança e disse assim: pois bem, Jerusalém, tu vais me matar, mas vai chegar o dia em que tu, Jerusalém, vais cantar assim: bendito que vem em nome do Senhor. Vamos repetir? Bendito que vem em nome do Senhor. E qual foi esse dia? No dia que ele entrou como rei em Jerusalém. Olhe, então já pensou na sua ressurreição, na sua glória. E de fato, Jerusalém cantou hosana nas alturas, como nós cantamos em cada missa, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas Jesus aqui teve uma atitude assim muito firme e ao mesmo tempo muito nobre. Ele chamou a autoridade política daquele tempo, que era Herodes. Sabe quem era Herodes? Aquele que mandou degolar João Batista. Herodes é aquele que durante a paixão de Jesus disse: eu quero ver Jesus, tragam ele aqui. E levaram Jesus a ele. Sabe o que ele fez de Jesus? Tirou o manto vermelho e colocou um manto branco. Colocar um manto branco sobre uma pessoa naquele tempo era chamar de louco, de desequilibrado. Esse aqui é o Herodes, que Jesus chama de raposa. Raposa, bem diferente daquela galinha que une os pintainhos. A raposa, ela só pensa nos seus interesses e por isso logra os outros. Mente, é falsa, é esperta. A raposa tem as qualidades do maligno. O diabo também é muito esperto e também é muito tentador e pensa em si. Por isso, irmãos e irmãs, vamos nesta missa pedir esta graça, dessa armadura de Deus, e nos encantar por um Jesus assim, que não foge do sacrifício, que ainda mostra carinho sabendo que vai ser apedrejado, ou melhor, morto, e que dá esperança ainda para Jerusalém. Tu vais ainda um dia cantar, bendito que vem em nome do Senhor. Que nós também agora, concordando ou não concordando com as eleições, cada um é livre, mas a igreja pede, rezemos pelas autoridades constituídas, primeiro. Segundo, acompanhemos e vamos cobrar as benditas promessas. E se não acontecer, nós temos o direito de ir para as ruas. Os políticos têm muito medo das ruas, não para fazer arruaça, mas para dizer que nós, na nossa fé, não vamos fugir. Jesus não fugiu. Muita gente é muito religiosa, mas não quer saber de um Brasil melhor. Que religião é essa? Não é a de Jesus. Eu vim trazer vida, eu vim trazer um mundo novo, eu vim trazer o reino de Deus, e nós, pela fé,
Somos esses colaboradores e colaboradoras do reino de Deus, pela caridade e por essas manifestações, quando forem necessárias, que é o nosso direito e direito de todos e da democracia. Mas então, rezar, acompanhar e cobrar, para que não sejamos mais uma vez decepcionados e tenhamos então também o reino de Deus entre nós. Amém.